Olá pessoal, hoje irei reportar a mensagem de Henri Cristo intitulada A Verdade Irrefutável de nossos sites oficiais, henricristo.org.br e henricristo.net. A verdade irrefutável, a maior pedra de tropeço da humanidade desmoronando, a ascensão física de Cristo ao céu. Pai, me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46. Este Jesus, que foi levantado de junto de vós para o céu, assim regressará do modo como vistes ir para o céu, em espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Malgrado só os seres raciocinantes, portadores de indispensáveis, saudáveis neurônios, assimilarão esta transcendental resolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. João capítulo 8, versículo 32. Assim falou Henri Cristo. Meus filhos, é possível que durante o período escolar já tenhais estudado alguns dos preceitos básicos da ciência, dentre os quais a existência da atmosfera e suas camadas, a resistência do ar, a lei da gravitação universal, a mudança do estado dos corpos mediante a variação de temperatura, a relação entre a decomposição dos organismos e a regeneração da natureza, entre outros. A atmosfera é o escudo de ar que envolve a Terra e a protege de corpos que entram em rota de colisão com o planeta. A atmosfera chega a 10.000 quilômetros de altitude acima de nossas cabeças e é dividida em várias camadas. Dentre essas camadas, existem aquelas que apresentam condições totalmente inóspitas para a sobrevivência do corpo humano. A chamada gravidade é a força que atrai todos os corpos ao planeta, em direção ao centro da Terra. Além disso, a temperatura no espaço sideral, que confina 273 graus Celsius negativos, ou seja, zero absoluto, levaria ao fenecimento inevitável por congelamento, considerando ainda a inexistência de oxigênio e de alimento para nutrir um organismo. Portanto, há 2.000 anos, para que meu corpo físico ascendesse ao Pai, como ensinam os embusteiros da fé, ele teria que flutuar contra a gravidade, sobrepujar todas as camadas da atmosfera sem se desintegrar até chegar ao espaço sideral, o que significaria ascender ao infinito desprovido de qualquer propulsão, contrariando não somente uma, mas diversas forças e condições naturais estabelecidas pelo eterno Senhor da vida e do destino para a manutenção da vida na Terra. O Senhor é perfeito e suas leis são perfeitas e eternas. Para ele tudo é possível, exceto contrariar as leis naturais que ele criou. Por isso, eu jamais poderia ter subido ao céu de carne e osso. A realidade, a verdade irrefutável, é que meu corpo de carne e osso sucumbiu aos flagelos ocorridos antes e durante a crucificação. Meu corpo retornou à Mãe Terra conforme a eterna lei de meu Pai, Senhor e Deus. Tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Subi ao Pai unicamente em espírito, e em espírito reapareci após a crucificação e consequente desencarnação aos que clamavam por minha presença. Tenho consciência de que sou parte do Espírito do Pai, e como ensino até hoje, todos são. Apenas sou o mais antigo, ninguém é obrigado a crer. Eu não digo e nunca disse que era Deus. Como prova disso, na hora da crucificação, invoquei o Senhor dizendo: Pai, me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. E na sequência, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículo 46.
Se eu fosse Deus, a quem evocava? Assim, uma vez mais está comprovado que subi ao céu em espírito. Uma vez que o corpo desapareceu da sepultura, conforme relatam as Escrituras, sendo encontrados apenas os lençóis que o envolviam, podeis agora perguntar: se Cristo subiu ao céu em espírito, o que aconteceu ao corpo? Em verdade vos digo, José de Arimateia, que a princípio havia pedido o meu corpo a Pilatos a fim de depositá-lo em um sepulcro novo que mandou cavar na rocha, Mateus capítulo 27, versículos 57 a 60. A posteriori retornou ao local acompanhado de alguns auxiliares e o transladaram para uma sepultura anônima, conforme consta em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15. Enquanto as mulheres iam a caminho, eis que foram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. Tendo-se eles congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei, os seus discípulos vieram de noite e, enquanto nós estávamos dormindo, o roubaram. Se chegar isto aos ouvidos do governador, nós o aplacaremos e estareis seguros. Eles, recebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha sido instruído. E esta voz divulgou-se entre os judeus e dura até o dia de hoje. Se me questionardes o que levou José de Arimateia a fazer isso, vos esclareço então. Inspirado pelo Altíssimo, José providenciou uma sepultura anônima para que cessasse a sessão de ultrajes que perdurava mesmo após a crucificação. Ele vislumbrou que os soldados e populares iriam destroçar meu corpo e expor os membros em diversos lugares, a fim de persuadir seus contemporâneos a jamais irem de encontro ao Império Romano, aos sacerdotes e ao Sinédrio. Por outro lado, se meu corpo fosse descoberto pelos soldados na sepultura anônima naquela época, a base dogmática cristã de que ascendia ao céu fisicamente jamais teria existido. Se fosse encontrado nos dias atuais o que se conhece hoje como cristianismo, que já se encontra desmoronando, teria seus preceitos arruinados e seus seguidores se dispersariam. A fim de que possais compreender a sinistra intensidade do ódio que havia contra mim, explico-vos que há 2000 anos os populares alienados não vislumbraram, não assimilaram que meu Pai se manifestava em mim. Por isso foram facilmente influenciados pelos sacerdotes que os induziram a vociferar: crucifique, crucifique. Os sacerdotes, estes sim pressentiram em mim a presença do Altíssimo pelas obras e palavras. Por isso decidiram me eliminar. Começaram a perceber esvaziar-se o poder que até então exerciam sobre o povo, desde que eu disse publicamente para orar no quarto com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo 6. Eles sentiam, vislumbravam isso cada vez mais, porque eram lobos rapazes habituados ao poder que exerciam sobre os judeus. E já haviam esgotado os recursos pragmáticos para conseguir o conchavo com Pilatos, intendente de Roma. Dessa forma, consideraram mais prático, mais racional em sua ótica satânica livrar-se de mim. Usaram toda a experiência de lobos, já embriagados pelo poder que exerciam até então, para a priori providenciar minha captura e a posteriori levar-me a julgamento, culminando com a crucificação. Na cegueira em que se encontravam, no ódio que manifestavam em relação a mim, não enxergavam estar justamente fazendo algo que só poderia ser feito se Deus permitisse. E naquele momento cruciante fustigaram o povo a vociferar: crucifique, crucifique. Pois sabiam quem sou, viram que sou o Verbo de Deus. Justo por isso temiam o poder dos ensinamentos emanados de meu Pai. Temor que podeis compreender através destes versículos.
No outro dia, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram juntos ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, estamos recordados de que aquele sedutor, quando ainda vivia, disse: ressuscitarei depois de 3 dias. Ordena, pois, que seja guardado o sepulcro até o 3º dia, a fim de que não venham os seus discípulos, o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E desta sorte, o último embuste seria pior do que o primeiro. Pilatos disse-lhes: tendes uma guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Eles foram, guarneceram o sepulcro com guardas e selaram a pedra. Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66. Os sacerdotes e fariseus ignoravam que minha ressuscitação seria em espírito. Além disso, desconheciam que a vigília do sepulcro seria em vão, pois, reiterando o que consta em Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15, durante a noite os soldados adormeceram e meu corpo foi trasladado a uma sepultura anônima. O ódio contra mim era intenso e incessante, pois eu havia contrariado os interesses escusos do Sinédrio ao ensinar o povo que não era preciso ir ao templo para viver em simbiose com o Pai, bastando orar no quarto com a porta fechada. Mateus capítulo 6, versículo 6. Uma das ocasiões em que afrontei o Sinédrio e os sacerdotes sucedeu quando, movido pela santa cólera de meu pai, investido da autoridade de Leão de Judá, chicoteei os vendilhões do templo em Jerusalém, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a convertestes num covil de ladrões. Mateus capítulo 21, versículo 13. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação ao inferno? Geração de víboras, quanto tempo ainda terei que ficar entre vós? Mateus capítulo 23, versículos 13 a 36 e capítulo 17, versículo 17. Esse episódio foi decisivo para que Roma, pressionada, ordenasse o aniquilamento de meu corpo físico e orquestrasse uma série de eventos no intuito de intimidar qualquer um que ousasse contrariar o império e o sistema religioso da época. Meu pai me revelou que se meu corpo fosse encontrado pelos soldados romanos e populares, aconteceria algo semelhante ao que sucedeu ao corpo do sucessor dos sucessores de Tibério César, imperador romano que ordenou a minha crucificação, Benito Mussolini. Como coincidências não existem, em 1945, na véspera de minha atual reencarnação, ocorrida em 1948, Mussolini, que até então exercia o poder político absoluto em Roma, como outrora Tibério César, foi morto por guerrilheiros da resistência italiana e seu corpo exposto em praça pública de cabeça para baixo, tendo passado por diversos tipos de escárnios e profanação. É possível que, mesmo diante de minhas palavras, estejais ainda a lucubrar. Milagres acontecem. Deus poderia sim elevar o corpo de Cristo até o espaço. Deveras, milagres acontecem, e meu Pai já os realizou através de mim, seja há 2000 anos, seja na atual encarnação. Todavia, meu Pai jamais devolveria um membro a um ser humano que eu tivesse perdido em um acidente, pois há situações cosmicamente irreversíveis, em que nem mesmo o Altíssimo interfere. E existem condições naturais que nem mesmo ele vê sentido em contrariar, como fazer um corpo humano flutuar ou voar por si só. A primeira vez em que reapareci após a crucificação foi a Maria Madalena, incorporado no jardineiro. João capítulo 20, versículos 1 a 17. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.
Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro, viu os lençóis postos no chão. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao sepulcro, viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Voltaram, pois, outra vez os discípulos para sua casa. Entretanto, Maria Madalena conservava-se da parte de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde fora posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles disseram-lhe: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que era o hortelão, disse-lhe: Se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Foi Maria Madalena dar a nova aos discípulos. Viu o Senhor e ele disse-me estas coisas. Aí está bem nítido que eu estava incorporado no hortelão, algo que só é possível acontecer em espírito, motivo pelo qual a princípio Maria Madalena não viu que era eu, e só mais tarde, ao abordá-la, ela me reconheceu. Mais uma evidência do que estou a vos dizer é que há 2000 anos andei sobre as águas em espírito, jamais o fiz de corpo físico. Outro sim, reapareci em espírito aos discípulos em Emaús. Eis que, no mesmo dia, o dia em que as mulheres e Pedro foram ao sepulcro, caminhavam 2 dos apóstolos para uma aldeia chamada Emaús, que estava à distância de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho, e por que estáis tristes? Respondendo um deles, chamado Cleofas, disse-lhe: Só tu és forasteiro em Jerusalém, que não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele disse-lhes: Que é? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o 3º dia depois que estas coisas sucederam. É bem verdade que algumas mulheres, das que estavam entre nós, nos sobressaltaram porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Ele disse-lhes: Ó estultos e tardos do coração para crerem tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória? Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam, e ele fez menção de que ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque faz tarde e o dia declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, benzeu-o, partiu e lhe o dava.
Abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, e desapareceu. Disseram um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse episódio em Emaús, novamente eu estava incorporado, porém dessa vez no forasteiro. Vide ressurreição à luz dos evangelhos e ressurreição no livro Despertador Explosivo, volume 2. Despertai, meus filhos, libertai-vos das fantasias que vos impuseram desde a infância. Tenho certeza de que já não acreditais na conhecida história da cegonha contada por vossos progenitores. Tampouco em Coelho da Páscoa e Papai Noel. Refleti, portanto, por que ainda acreditais que subi ao céu de carne e osso? Todas as vezes em que reencarnei, recolhi meu corpo do ventre de uma mulher, e todas as vezes em que desencarnei, meu corpo retornou à Mãe Terra. Sou o primogênito de Deus que reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc., depois Jesus e agora Henri. O meu espírito é eterno, indestrutível. Esse sim ressurgiu e foi reconhecido há 2000 anos pelos que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir. E somente em espírito regressei ao Pai. Enfim, só em espírito sempre retornarei ao eterno Senhor da vida, e no porvir sereis, em espírito, com o Senhor e comigo uma só coisa. A coerência, a lógica e a verdade são indissociáveis. Os sensatos meditam e assimilam. Tenham todos a minha paz. Através da leitura da circular A Verdade Irrefutável, podereis compreender e assimilar que se trata de uma inverdade afirmação de que Cristo, há 2000 anos, subiu ao Pai de carne e osso, pois o fez unicamente em espírito. A fim de vos desvencilhar das demais inverdades ensinadas pelos ditos religiosos há anos sobre a vida de Cristo, facultando-vos conquistar a chave da liberdade consciencial, recomendamos outro sim a leitura das seguintes circulares, contidas no livro Despertador Explosivo, volume 1, disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br e henricristo.net. Paulo, o primeiro falso profeta confesso da era cristã. Romanos capítulo 3, versículo 7. Fariseus contemporâneos, templos farisaicos, jesuítas, fariseus evangélicos versus cristãos genuínos, o dízimo e Maria mulher. Do livro Despertador Explosivo, volume 2, outro sim disponível para download graciosamente nos sites oficiais. Ressurreição, a ressurreição à luz dos evangelhos, Emanuel e o enigma dos milagres. Se você apreciou o conteúdo desta mensagem transcendental, compartilhe com seus amigos. Curta, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber novos vídeos e que o Senhor o inspire e ilumine. Até sempre!